Hey! No último vídeo, nós começamos a falar sobre entonação. E eu deixei umas frases para você treinar a falling intonation. E te dei umas dicas de que a falling intonation, ela aparece em frases afirmativas. Também te disse que há algumas exceções que durante essa série nós vamos começar a ver. Hoje é o dia da rising intonation. A entonação é extremamente importante porque ela é a deixa para outra pessoa quando nós realmente terminamos de falar, seja uma frase afirmativa ou negativa e até interrogativa. Sem isso, a fala fica incerta e atropelada. Imagine que você esteja falando e a outra pessoa não entenda desses padrões de entonação e ela te interrompe. Além de ser falta de educação, mostra que a pessoa não tem o menor senso de perceber qual é o momento que a outra pessoa te permite a oportunidade da fala. E por desconhecer essas variações de entonação, muita gente trava na hora de falar, não tem confiança e nem segurança para se expressar. E falando sobre rising intonation, nós vamos começar com perguntas com sim e não. No vídeo anterior, eu falei brevemente sobre essas perguntas com sim e não. Hoje eu trouxe mais perguntas para a gente treinar, mas vou trazer também perguntas com double H questions, ou seja, os pronomes interrogativos, e aí você vai ver que as perguntas com pronome interrogativo, elas têm duas variações de entonação. Então fica aqui comigo que você vai aprender mais um pouquinho sobre entonação e pronúncia e ainda praticar como exercício. Pensa nessa pergunta, você está vindo? Em inglês vai ficar Are you coming? Are you coming? Olha aí a rising intonation aparecendo. É claro que aqui fica muito perceptível de entender que coming é uma function word e por isso ela aparece mais. É como se a gente subisse degraus. Are you coming? E aí a gente chega ao auge da rising intonation. Agora vamos pensar nessa mesma pergunta colocando uma palavra no final. Ao final de coming, vamos colocar agora. Você está vindo agora? Em inglês fica Are you coming now? E aqui a gente vai fazendo degrau por degrau novamente. Na pergunta anterior, Are you coming? O último degrau era coming. Agora não. Agora o último degrau de entonação vai ser o now. Are you coming now? Por quê? Eu tenho uma palavra após coming, now, e você sabe que now é uma content word, ou seja, ela precisa ser um pouco mais alongada e vai aparecer mais num discurso, o que a gente chama de higher in pitch, ou seja, ela vai ser mais alongada e vai parecer mais forte do que outras palavras. E aí você deve estar pensando assim, mas coming também é uma content word, sim. Nós já falamos sobre isso. Algumas content words, em alguns momentos, vão se destacar mais do que as outras. E como aqui é uma yes, no question, a última palavra ela precisa ter um destaque maior. Então é como se nós subíssemos um degrau de cada vez. Are you coming now? Are you coming now? Vamos trocar essa palavra now aí do final. Rimou. Vamos trocar a palavra now do final e colocar anytime soon. Are you coming anytime soon? Tá vendo? A quantidade de degraus aumenta. Presta atenção, eu estou falando degrau para que você entenda que há uma variação na voz. Isso não existe na gramática, é só para você entender. Are you coming anytime soon? Aqui, coming time e soon são content words. Elas têm uma entonação maior num discurso, precisam aparecer mais que outras. Mas por ser uma rising intonation, a força maior fica em soon. Are you coming anytime soon? Outro exemplo, quando nós precisamos de ajuda e queremos pedir ajuda a alguém, aquela bendita pergunta, can you help me? Olha a entonação aí, ó, rising intonation. Can you help me? É importante que você entenda que toda vez que a gente faz uma yes, no question, a gente
está expressando ou incerteza, ou dúvida, ou incompreensão. A gente quer uma informação, uma confirmação sobre algo. Can you help me? Are you coming now? Are you listening to me? Eu quero que a outra pessoa me dê um retorno, é isso mesmo? Eu estou em dúvida. Então, a rising intonation com yes and no question, ela expressa essas características. Resumindo, em palavras mais simples, elas transmitem ao outro assim, ó, agora é a hora da resposta. E quando eu te falo que o inglês falado ele não está nos livros, por quê? A fala ela não é tão regrada quanto a escrita. A gramática ela tem toda uma estrutura que precisa ser obedecida e que se não for daquele jeito está errado. O que nós aprendemos em inglês? Que todas as perguntas têm que ter auxiliar. E aí é o auxiliar de cada tempo verbal. Mas vai haver alguns momentos, e aí abre o parênteses, na fala, que você vai poder usar uma mesma frase afirmativa com entonação de pergunta. E aqui eu nem estou falando de tag question. Se você não sabe o que é tag question, não tem problema. Agora, o que nós temos que entender é que na fala, preste atenção, na fala, em alguns momentos você vai poder usar frases afirmativas que têm falling intonation com rising intonation, porque você quer confirmar algo. Vou falar novamente. Só na fala isso é permitido. Então, por exemplo, essa frase, she said he's coming. Olha só, ela disse que ele está vindo. She said he's coming. E aí vamos pensar numa situação que eu tenho, sei lá, arrumar meu guarda-roupa, arrumar meu quarto e não estava muito afim. E aí minha irmã vira para mim e fala assim, eu arrumo, eu organizo isso daí para você. E aí eu falo, you do? You do? Isso não é uma pergunta dentro dos padrões normais gramaticais, a gente sabe. Mas aqui eu estou enfatizando algo, confirmando uma situação. Por isso, essa rising intonation em frases afirmativas. Sempre na fala. Ok, entendi. Rising intonation é muito fácil. Se for uma pergunta que a resposta seja sim e não, a gente sobe a entonação. Tá. Mas e se for uma pergunta com double age? Who, where, when, why, how often? O que fazer? Qual é a entonação? Aí nós temos dois tipos de entonação para esse tipo de pergunta. Normalmente, uma pergunta com double age, ela é falling intonation. Então, preste atenção que essa é a exceção à regra. O que nós vimos? Rising intonation para perguntas com sim ou não. Mas se a pergunta não for com resposta sim ou não, ela tem uma falling intonation. Perguntas simples. What's your name? Where do you live? Tá vendo? Eu caio. Where do you live? What's your name? Who's your mother? Eu não pergunto. What's your name? Where do you live? Essa não é a entonação comum de perguntas com double age, com os pronomes interrogativos. Normalmente, essas perguntas têm uma falling intonation. Exemplo. When is he coming? When's he coming? When is he coming? When's he coming? When's he coming? Falling intonation. Outra pergunta. Who said that? Who said that? Eu não tô falando who said that. Não. Who said that? Porque essa é a regra. Mas vamos lá. Até aqui nós temos uma exceção. Se eu fiz a pergunta e toda vez, essa é a regra geral, que eu faço uma pergunta com pronome interrogativo, what, where, when, how, why, how often, eu tenho que dar uma falling intonation. Mas, se a pessoa não entender a minha pergunta, a segunda vez que eu fizer essa pergunta, ela vai ter uma rising intonation. Entendeu? A regra é falling intonation para perguntas com pronome interrogativos. Mas se eu faço e a pessoa não me entende, aí eu uso uma rising. Por exemplo, eu vou te perguntar assim, de quem é aquele carro? Whose car is that? Essa é a regra. Falling. Whose car is that? E se a pessoa fala assim, what do you mean? O que você quer dizer? Eu não entendi.
Eu vou repetir a mesma pergunta agora com uma rising intonation. Whose car is that? Whose car is that? Percebeu a diferença? Whose car is that? Whose car is that? Pergunto, what's your favorite band? E a pessoa fala, what do you mean? E aí eu falo, what's your favorite band? What's your favorite band? Então essa é a diferença básica. A regra geral é, pergunta com pronome interrogativo. A entonação cai. Falling. Pergunta com pronome interrogativo porque a pessoa não entendeu o que eu perguntei e aí eu tenho que perguntar de novo. A entonação sobe. Rising. Pra gente aprender isso, nada melhor do que praticar. Ouvir, treinar o ouvido, perceber esses sons. Eu trouxe aqui algumas frases, quero que você preste atenção. Pare o vídeo, repita a frase. Se for necessário, depois você anota essas frases, grave um áudio seu falando, ouça, compare com o meu, veja se você está conseguindo fazer a rising ou falling intonation de acordo com a frase e o momento certo. Não tem jeito, é treino. Existe uma regra para isso? Existe, mas mais do que a gente ficar decorando regra, percepção é tudo. Faz com que a gente entenda e aperfeiçoe o inglês que a gente fala. Primeiro, é uma pergunta com yes or no, então vai ter uma rising intonation. Did you learn it? Did you learn it? Repete aí do outro lado, vai treinando. Did you learn it? Did you learn it? Agora vamos juntar. Did you learn it? Did you learn it? Did you? Fica did you. Did you learn it? Mais uma. Can you call me? Can you call me? Outra com yes or no pra gente subir. Agora um pouquinho maior a pergunta. Are you going to travel on vacation? Agora vamos juntar. Are you gonna travel on vacation? Are you gonna travel on vacation? Are you gonna travel on vacation? Do you have children? Juntando. Do you have children? Do you have children? Do you? Do ya? Do you have children? Agora é uma outra pergunta, só que com falling intonation. Então, when does she go to work? Agora, a forma abreviada, você sabe que esse when, ele junta com does na hora de falar. E o som vai ficar parecido com whens. Nós falamos isso lá na série Inglês Falado. Isso só acontece na fala. When she go to work? When she go to work? Aqui é uma falling intonation. Mas lembra que eu falei? Ela pode ser rising se a pessoa não entendeu o que eu estou perguntando. E se eu tiver que repetir a mesma pergunta, aí eu dou uma rising intonation a ela. When does she go to work? When's she go to work? When's she go to work? E não when she goes to work. Mais uma pergunta. Do you like music? Yes or no question. Do you like music? Outra. Are you okay? Are you okay? Agora, vamos pensar numa frase comum, uma frase negativa e dar uma entonação de pergunta. Lembra quando que a gente faz isso? A gente faz isso para confirmar ou indicar surpresa. You didn't know? You didn't know? Você não sabia? You didn't know? Esse foi o exercício de hoje com foco na rising intonation de perguntas e algumas exceções que passaram por aqui. Eu já te disse que a melhor maneira de aprender é treinar o ouvido. Então, repita essas frases, grave-se falando, ouça, compare, veja se você consegue dar a entonação certa em cada pergunta e nos momentos de exceção, porque essa é a melhor forma de aprender, praticando. Achou que esse vídeo foi útil? Passa o link dele para um amigo. Permaneça aqui, que vem mais dica por aí sobre entonação e pronúncia. Goodbye!